Bom, no webinar de hoje, a gente vai dar uma olhadinha aqui nas análises que a gente fez na aula anterior. Então, tivemos aqui a ativação no ouro, Shao USD, entrada sniperzera, manos. Esse trade aqui, ele tem assim a previsão, né, para virar um swing trade, tá? Talvez ele não chegue até esse fundo, talvez ele se antecipe neste fundo aqui. Então, assim, o mínimo a se esperar é que ele venha buscar essa região, que aqui nós temos fundos iguais, famoso equal lows, ok? E esses equal lows aqui, nada mais nada menos é do que um ponto de liquidez, ok? Então, nós temos aqui uma região de suporte ou de liquidez, de demanda, seja lá qual nomenclatura você achar mais apropriada, no final é tudo a mesma coisa. E aqui nós tivemos já o movimento indicando essa direção. Então, por enquanto, esse trade aqui, ele já entregou um total aqui de vamos lá, arredondando aqui, ó, 118 pips, ok? Desses 118 pips, significa para um risco de 20, a gente está falando aí de praticamente um risco retorno de 1 para 6, dá 5,8, 5,9. Então, significa que a lucratividade da operação foi superior ao risco em mais de 5 vezes, ok? Outra análise também que atendeu os requisitos foi a do GBP Audi. Aqui sim, a previsão é para swing trade, porque a análise foi feita no time frame de 4 horas. Então, aqui nós temos o último bloco, antes de uma grande queda, né, e uma mudança e quebra de estrutura, ocasionando todo esse movimento de correção. O preço atingiu o bloco em cheio, preencheu completamente esse bloco, e agora a gente está vendo a reação do mercado. Neste momento, a gente está aqui com 73 pips, aproximadamente 75, que seria um risco-retorno aí de 1 para 3, porque o stop programado foi um stop de 25 pips. Então, quanto maior o time frame analisado, sempre, né, o stop vai ficar um pouquinho mais extenso por conta do tamanho da análise, ou seja, o deslocamento das velas ele é bem maior. É diferente do caso, por exemplo, que temos aqui no euro-dólar, onde a gente faz análise em 5 minutos, onde o stop pode chegar ali a no máximo 5 pips, ok? Então, aqui neste momento, a gente tem aqui o trade pagando aproximadamente 1 para 3, 3% a mais, ou seja, 3 vezes mais do que o risco. Outra operação que a gente fez, mas que não foi ativada, foi o EuroCAD, e foi por muito pouco. Ontem a gente analisou, programamos essa entrada, olha lá, foi faltando exatamente aqui, ó, um pip, praticamente, um pip para ativar o preço de entrada, e simplesmente, olha só que decolada que o EuroCAD deu, manos. Simplesmente daqui ele decolou sem parar 110 pips, seria um retorno em cima de um capital de 15, ou perdão, em cima do stop de 15, de em torno de 1 para 8, tá? Quase 1 para 10. Provavelmente chegue, porque aqui também seria uma visão de longo prazo, né? Ou seja, para segurar essa posição aqui no swing trade, para corrigir toda essa extensão, ou seja, no mínimo aí eu contava com uma correção até esse nível de 88% de retração desse impulso, ok? Uma infelicidade tamanha, porque, né, seria também uma excelente entrada. E, se não me engano, a gente olhou o Dow Jones. O Dow Jones ontem ele fez o movimento esperado, concedendo para a gente uma entrada muito boa, que foi exatamente aqui. Porém, o preço reagiu logo em seguida. Então, a gente teve aqui um deslocamento de em torno de 60 pips, também pagando um risco retorno aí de 1 para 2,5, ok? E logo em seguida o preço retornou, ou seja, quando isso acontece, quando a gente identifica uma zona de entrada, o preço reage, e mais ele não continua naquela direção, significa que as intenções das instituições, né, dos bancos, é de não retornar o preço, ou seja, de continuar pressionando na direção oposta à sua posição. Mas eles fazem o trabalho de mitigação. Então, sim, a mitigação foi executada e foi concluída com sucesso.
o preço atinge o bloco que a gente tinha identificado aqui nessa região, ele reage perfeitamente. Então, dependendo aí do risco retorno, né, ou seja, ou então dos seus objetivos, você poderia ter saído desse trade lucrativo, ok? Logo em seguida, ele reagiu novamente ao bloco abaixo, que foi aqui. Aqui também foi outra posição. Essa posição chegou a quase 100 pips, ok? A quase 100 pips aí de lucratividade, dando também um risco-retorno. Aqui, no caso, se não me engano, foi com stop de 20. Isso, foi um stop de 20 pontos ou 20 pips e ele entregou no máximo 100, então seria 1 para 5, ok? Seria 1 para 5. O que a gente tem para o dia de hoje aqui no Dow Jones é isso aqui que você está acabando de ver. O preço ele faz uma liquidez interna, que muitas pessoas consideram isso aqui como uma LTA. Ele fez aqui uma reação nesse bloco, ok? Então a gente tem um bloco aqui, um order block, e o preço faz a sua reação, mas falha na construção de um topo mais alto, tá? Se a gente for olhar aqui o que aconteceu anteriormente, nós temos esse movimento de alta e essa quebra estrutural. Então, nós temos quebra de estrutura acontecendo nesta região. Então, a gente tem aqui um boss up nessa região e temos outra quebra de estrutura aqui, quando ele consegue superar essa máxima. Ok? Então, ele quebrou as estruturas, indicando que a possibilidade de uma nova direção é uma direção de alta para o dia de hoje, mas ele entrega essa linha trazendo o que? Liquidez. Então, aqui tem o primeiro ponto de liquidez, aqui ele constrói um fundo duplo, né, que a gente pode até colocar aqui como equal lows também, porque dá para identificar que é um fundo duplo, bate uma vez, bate duas vezes, o preço sobe, toca na LTA novamente, toca na LTA novamente e agora faz o rompimento. E o que eu espero é que ele retorne até essa região onde temos esse movimento de baixa que precede a todo esse impulso de alta que quebrou todas essas estruturas. Então, aqui a gente consegue identificar exatamente onde pode ser a nossa entrada baseada nessa orientação. A posição da entrada pode ser tanto no início do bloco quanto no 50% do bloco. Se não me engano, eu estou colocando a confluência com Fibonacci, ok? Então, a minha entrada está baseada na confluência com Fibonacci no nível de 78%, que seria um nível assim, intermediário, que não seria nem no início do bloco, mas também não seria na metade, podendo correr o risco do preço reagir antes. Tá? E não coloco a entrada no 88 com o risco de o preço não chegar a esse nível tão baixo. Porém, o stop loss está conseguindo cobrir todo o bloco, o que dá segurança aí para a gente poder fazer esse gerenciamento nesse trade aqui. Outra coisa interessante é entender que, visto que o preço faz essa quebra de estrutura e movimenta-se nessa direção, os alvos, né, podem ser os níveis estruturais, podem ser os níveis de Fibonacci, pode ser também o topo histórico, se você quiser segurar essa posição no swing trade. Então, o nosso take, né, seria lá em cima, seria aqui, ok? Ou superando o topo histórico, porque aqui nós temos a máxima histórica do US30. Se a gente for comparar isso com o SP500, a gente já tem o preço do SP500, né, numa região muito mais próxima ao topo histórico, que é aqui atrás, onde ele deixa aqui topos iguais, topo duplo, equal highs. Então, possibilidade de uma captura de liquidez, talvez, ok? Pode acontecer, impulsionando o preço ainda mais acima. Nasdaq está no cenário bem parecido, né? Já está bem mais próximo aqui ó, da máxima histórica. Então, esse é o movimento que a gente pode aguardar para o Dow Jones, ou seja, uma continuação seguindo aí os seus primos, seus irmãos aí, digamos assim, os índices correlacionados, ok? Para o ouro, eu não vejo assim uma segunda posição de entrada, nada por enquanto. A ideia é que essa correção não consiga ultrapassar esse topo aqui, é claro. Ok, se ultrapassar, provavelmente eu saio dessa posição no break-even e ou a gente tem a reversão total da direção. Lembrando, né, que o ouro é bem volátil, então todo cuidado é pouco. E no euro-dólar, a gente estava planejando uma compra nesta região, né? O sinal já foi enviado lá no canal da comunidade.
Então, nós temos aqui esse bloco que dá início a esse movimento que quebra essas estruturas. Então, assim, o princípio é o mesmo, é sempre princípio estrutural, é entender como que a estrutura funciona para que você consiga entender onde se posicionar e perfeitamente saber qual é a direção do preço, ok? Então, aqui seria um trade praticamente nessa zona de mitigação desse candle, tá? E o que eu estava querendo mesmo enxergar aqui seria uma continuação dessa correção nesse nível, né? Ele deixa para trás aqui esse desequilíbrio financeiro e dá abertura para essa correção ser mais aprofundada. Então, a gente pode aguardar por uma correção mais profunda até aqui, não superando, ok? Porque se superar esse fundo, a gente tem a total continuação da tendência, lembrando que o euro-dólar está numa tendência de baixa, mas eu observei uma coisa muito interessante, principalmente aqui no gráfico diário, né? Então, no gráfico diário, a gente está aqui com essa vela, manos. E essa vela remete para a gente um padrão de reversão. Então, acredito que no dia de hoje, o euro-dólar venha corrigir no mínimo até essa zona de confluência aqui dessas duas velas, o fechamento e a abertura desses 2 dias anteriores aqui, no dia 15 e do dia 16. Visto também que esse padrão aqui, essa estrutura de vela, remete também a uma correção desse impulso. Então, tem muito tempo que o euro-dólar está nessa tendência e agora existe também a tendência, né, do preço corrigir esse movimento, a não ser que o mercado queira seguir de forma contínua para baixo, visto que a tendência é para baixo e o último suporte, ou o suporte mais próximo, a nível de demanda, é exatamente aqui. Então, a gente está aqui com uma distância ainda de aproximadamente 160 pips para chegar no primeiro fundo do poço, digamos assim. Ok? Então, e aí por conta disso que no dia de hoje, fico muito mais propenso a buscar compras do que tentar vender. Anteriormente, né, tinha até uma posição de venda aqui, mas eu acabei cancelando nesse bloco, né, por conta dessa visão, né, autista que a gente está tendo aqui. E aí, provavelmente, se a gente tivesse mantido, a gente tomaria um stop, apesar de ser um stop pequeno, mas seria um stop. Ok? E vamos ver aqui o que temos para fazer hoje no GBP-JPY. Aqui eu não consegui analisar nada. Ontem à tarde eu cheguei a analisar essa situação aqui, esse movimento quebrando essas estruturas, formando um fundo duplo e deixando ali no meio do caminho, né, um bloco, o order block. Então aqui nós temos o equal lows e aqui nós temos um bloco no meio do caminho, tá? E esse bloco ele chamou a atenção para ser mitigado. Houve e aconteceu essa mitigação e o preço, né, continuou mais 50 pips abaixo. Então, aqui foi uma boa ocasião para se buscar entrada. Neste momento, houve muita lateralização e novamente formação de liquidez aqui abaixo. Criou-se uma LTA que agora já foi quebrada. Lembrando, né, que as linhas de tendência é pura acumulação de liquidez, porque todo mundo espera o toque na linha para fazer uma operação. Então, bateu aqui, comprou, 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 comprou e prum, começou a destruir essas compras nesse movimento aqui agora, ok? Não está uma leitura fácil, né, porque está bem lateralizado e a estrutura está bem curta, trazendo para a gente muito mais uma visão de volatilidade do que de direcionamento. Então, a gente não tem uma direção muito precisa, diferente de quando ele ficou dessa forma, neste momento agora, neste momento atual. O que a gente pode aguardar é que o preço tende a corrigir um pouquinho mais todo esse movimento anterior, visto também que no gráfico maior a gente tem GBP JPY em correção desse impulso gigante aqui atrás, né? Então, se a gente colocar no gráfico diário a gente consegue ver que o bloco mais próximo é este. Aqui nós temos o order block no meio do caminho, que é onde a gente pode aguardar um repouso da continuação da correção.
E por enquanto, a gente tem GBP-JPY obedecendo, entre aspas, aí, uma linha de tendência de baixa, que pode ser esta, ok? Aqui a gente não consegue manter um nível de precisão muito grande, mas seria alguma coisa por aqui. Vamos diminuir no time frame, que a gente tenta fazer os ajustes necessários, apesar de que essa linha não existe, né? Eu sempre falo, todo desenho técnico, quem coloca no gráfico somos nós. Então, essa aqui seria a possível LTV, e aqui a gente tem o toque, um pullback, e agora, ó, caminho livre, né? Dá para ver que a intenção é de queda no GBP-JPY, tá? Isso olhando no time frame maior. No time frame de 1 hora, a gente não tem aqui uma clareza, né? Pelo menos assim, não consegui identificar o nível ótimo de entrada, ok? A não ser esse bloco aqui, ó, que era o bloco de 15, acabou se tornando esse doji, formando o bloco de H1, e aqui nós temos a mitigação dele e provavelmente a sua continuação. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar um padrão ou uma estrutura nesse sentido. E nesse sentido aqui, olha só como que está volátil o mercado, sem muito volume, sem muita direção, sem muita decisão. Então, nesse sentido, fica um pouco mais difícil identificar onde seria assim o melhor nível de entrada. Até que a gente reduz agora para o gráfico de 1 minuto, e aí a gente começa a buscar, né, por respostas. Então, o que que a gente vem procurar? Primeiro, a gente vem procurar a vela institucional ou aquele movimento institucional. Então, aqui atrás, esse movimento já foi mitigado, esse movimento já foi mitigado e esse movimento já foi mitigado. Então, a última mitigação que resta, a princípio, seria esse bloco aqui, esse movimento para cima, ó, antes de uma forte queda, que acaba ocasionando no rompimento do fundo, ou seja, quebra de estrutura. Então, quebrou esse fundo aqui atrás. Então, este é o movimento que iniciou todo esse movimento direcional aqui, ok? Então, se a gente for medir aqui com o Fibonacci, a gente teria aqui na nossa região o nível de 88% como o nosso ponto de entrada, e uma dica muito interessante, a formação de topo duplo ou equal highs neste nível de 78%. Aí sim, isso dá para a gente uma ideia, né, muito melhor do que o preço pode fazer agora, se respeitar esse nível como a ponta estrutural. Se respeitar essa região como estrutura, definitivamente o preço pode corrigir até o nível de 88 e, pum, voltar a cair. Então, eu acredito que aqui seria uma boa posição para a gente se programar para uma venda, e essa venda aqui sair também em posição de swing, ok? É claro, você tem o livre-arbítrio para definir os seus objetivos financeiros, o seu take e tudo mais. Tudo que eu estou falando aqui é fruto de análise, então é uma possibilidade que pode acontecer ou não, perfeito? Então, ali seria o nível de entrada e o stop, olha lá, isso que é bacana, eu vou colocar aqui um stop de no máximo 5 pips para o GBP-JPY nessa ocasião, ok? E aqui a gente vai selecionar o que a gente pode considerar como bloco de mitigação, ok? Então, aqui vai ser a nossa mitigação. Esse bloco aqui acima, eu já vou diminuir para a gente conseguir ter uma leitura melhor. Então, basicamente, a nossa entrada está exatamente no 50% desse movimento aqui institucional, ok? Vamos reduzir, na verdade, vamos ampliar o gráfico, 15 minutos. O take, como eu falei, pode ser um take mais longo, visto que a tendência é uma tendência de baixa, está respeitando bem a LTB. Esse movimento aqui ainda não teve força suficiente para voltar aqui em cima, mas olha só, no gráfico de 15 minutos, a visão já muda, ok? A gente já pode considerar que ainda há um desequilíbrio nesse movimento e uma grande chance do preço chegar aqui, ao invés de apenas tocar aqui e ir embora. Então, aqui abre margem para dúvida, no sentido de que este pode ser o próximo bloco a ser perseguido pelas instituições,
antes de continuar a queda. E aí vai dar confluência com a LTB, ok? Vai dar confluência com a LTB e pode ser também aqui uma zona de entrada. Se a gente for medir isso com o FIBO, a gente vai conseguir encontrar essa entrada praticamente no nível ali de 78%, ok? E aqui o stop fica um pouquinho maior. Então aqui seria um stop de uns 15 a 20 pips, 20 pips, olha lá, 20 pips de stop, ok? E aqui nessa posição, provavelmente segurando também no swing trade, ok? Por isso que a gente recomenda o quê? Que o gerenciamento de risco seja um gerenciamento de risco responsável, tá? Não arrisque muito se você tem pouco ou se você tem medo de perder. Se você tem medo de perder, né, o mercado financeiro não é assim o melhor lugar para você, porque aqui você vai perder de qualquer forma. Você vai tomar stop. Isso é inevitável, você ter um trade perdedor, tá bom? Então, não busque a perfeição, busque a lucratividade. Para você ser lucrativo, você precisa lucrar mais do que perde, somente isso. Então, aqui a gente tem esse movimento para acontecer, e aqui pode ser as duas posições para a gente buscar a entrada. Lembrando que essa primeira posição não necessariamente vai ser posição de swing trade, ela pode simplesmente fazer um movimento de mitigação e retornar até algum nível aqui abaixo, criando talvez um fundo duplo e depois o preço subindo e buscando o próximo bloco de ordens, ok? Então, fica aí essas duas posições que eu já vou colocar também lá no canal do Telegram, lá na comunidade. Tá? A princípio é isso, então a gente já tem aqui uma posição no euro-dólar aguardando, já temos aqui uma análise feita no GBP-JPY, no GBP Audi nada a se fazer, no Euro Audi também não vi, já dei uma olhada e não estou vendo um cenário muito favorável. O que nós temos então é o S30 Dow Jones, ó, já teve um rompimento, provavelmente a continuação até essa região, que eu também vou mandar esse ponto de entrada. O ouro continua ainda fazendo pullback desse último impulso, está aqui testando esse bloco aqui, provavelmente rompendo, e talvez venha buscar o bloco mais acima. E temos basicamente essa posição aguardando aqui também no euro dólar, fruto de toda essa análise que a gente fez. Beleza? Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, no próximo webinário. Tá bom? Um grande abraço e até mais.